Amém, meus irmãos? Vamos começando esse momento com a mensagem de fé para o seu coração nesse clamor missionário nesta sexta-feira. Aleluia! E eu já faço um convite para você, aqui de São João Batista e região. Venha até a Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, aqui no centro de São João Batista, na rua Leoberto Leal. E você que está fora, acompanhe, siga e compartilhe nossas redes sociais, Ministério Aquele que Vive. Participe das campanhas. Nós vamos ler nesse dia, nesta sexta-feira, nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5, onde a palavra de Deus nos diz: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aleluia! E nesse momento eu peço, Senhor meu Deus, toque no coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra nesse dia, neste clamor missionário nesta sexta-feira. Senhor, que essa palavra seja uma semente que toque no coração desta pessoa, na vida desta pessoa, meu Deus. Que ela possa sentir a Tua graça, Senhor, o Teu poder. Dê sabedoria, meu Pai. E que daqui para frente, Senhor, ela consiga entender o verdadeiro sentido, a palavra de Cristo na sua vida, e que ela consiga, Senhor, entender o evangelho da graça, que ela consiga ter discernimento, Senhor, compreensão, e que ela possa deixar Cristo entrar na sua vida e modificar e abençoar e transformar a sua vida, aleluia, em nome de Jesus. Meus irmãos ouvintes, vocês que acompanham pelo rádio, onde quer que vocês estejam, ou pelas redes sociais sem fronteira, através aí do Ministério Aquele que Vive, a palavra de Deus nos disse: ora, o intuito da presente admoestação, que significa, meus irmãos, aleluia, reprimenda, que se faz a alguém sobre a correção, é uma advertência, repreensão. Paulo estava repreendendo o que vinha acontecendo, aleluia, e essa correção visa o amor que procede de coração puro, meu irmão. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. E as pessoas têm que entender isso, a verdadeira palavra de Cristo, ela vem de um coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, aleluia. Em outras versões da Bíblia, ora, o fim do mandamento é a capacidade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, aleluia. Meus irmãos, preste bem atenção. Se o coração não for puro, não é amor, é falsidade. É aquela pessoa que te agrada com um tapinha nas costas, que te agrada com palavras leves. Aquela pessoa que traz a porta larga, não prega a verdade. Ela agrada o coração. E quando ela não passa a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, ela não está querendo a conversão verdadeira, não está querendo a sua salvação, e sim ela avisa o que você tem, o que você pode trazer para ela. Para uma pessoa pura de coração, o puro é puro, aleluia. E a pessoa que é assim, ela não se interessa por aparecer, ela não almeja o que você tem, ela busca passar a verdadeira palavra, para que você entenda, para que você possa se salvar, para que você possa se afastar do que é errado, para que haja uma conversão de verdade, para que Deus possa realmente tocar na sua vida, aleluia. Ele passa os ensinamentos de Cristo, a verdadeira palavra, porque Ele é o verdadeiro servo, Ele quer o seu bem, porque Ele não almeja cargo aqui na terra, Ele não almeja esse reconhecimento, porque Ele já tem, Ele já é um verdadeiro servo de Cristo, Ele não agrada a pessoa, e sim ela passa a verdade, aleluia. Não esqueça que a palavra de Deus nos diz em Gálatas 1, versículo 10, acaso eu busco agora a aprovação dos homens, ou a de Deus, ou eu estou tentando agradar homens? Aleluia. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Preste bem atenção. E quando se faz isso, agrada a Cristo, Ele prega a verdadeira palavra. Ele não está em busca de reconhecimento do homem. E a palavra que ele passa, além de proceder de um coração puro, é de consciência boa. E como está essa consciência dos irmãos hoje, aleluia?
E como a gente pode estar com essa consciência boa? Porque a pessoa que ela não está servindo a Cristo, ela traz fardos pesados para a sua vida. Ele mesmo não faz o que prega e nunca chega a paz. A vida sempre falta alguma coisa. O objetivo que é você receber a paz, a bênção de Cristo na sua vida, acaba nunca acontecendo, porque o peso da religião que não prega a verdade, que está afastada dos preceitos, porque está afastada dos mandamentos bíblicos, ela traz um peso grande para a sua vida. E quantas pessoas acabam se perguntando: será que estão fazendo a coisa certa? Será que deixaram de fazer alguma coisa? Será que eu preciso fazer mais ainda? Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus nos disse que é de fé sem hipocrisia. Ter a consciência boa é quando você descobre que Cristo morreu por você e que a obra perfeita da vida dele foi realizada naquele madeiro, naquela cruz, por mim, por você que está aí ouvindo o rádio nesse momento. Cuidado com a fé que o sistema introduz, que ela é com hipocrisia, fingindo que estão passando a verdadeira palavra e colocando dogmas, um peso, um fardo pesado que você não consegue carregar. Quantas pessoas que acabam se afastando de Deus por causa disso? Quantas pessoas acabam abandonando? Quantas pessoas não conseguem parar? Não tem paz. Cuidado, isso não é fé. A palavra de Deus nos alertou. É fé sem hipocrisia, sem fingimento. Eles fingem que te amam, mas o que eles querem é outra coisa. Não se pode servir a dois senhores. Fuja dessa fé com hipocrisia. Busque o verdadeiro evangelho. Fuja dessa fé com hipocrisia. E não esqueça, hipocrisia é um conjunto de ideias, de crenças que o hipócrita quer que você faça, mas ele mesmo não vai seguir. Na sua vida ele não vai fazer. E quantas coisas erradas acabam acontecendo. O hipócrita só manda fazer, mas ele mesmo não faz. E nesse momento eu te digo, chega de hipocrisia. É fé sem hipocrisia. E olha o que diz Jesus em Mateus 23. Jesus falando à multidão e aos seus discípulos dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas que vós dissereis que observeis, observais e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aleluia! E como está cheio por aí, aleluia! Quantas coisas que acabam aparecendo, escândalos acontecendo dentro das igrejas, quanto roubo, quanto adultério, quantos problemas, quantas almas que eles acabam perdendo e afastando de Deus, quantas ovelhas que eles acabam perdendo por causa da hipocrisia. Não esqueça que a fé é minha, a fé é sua, a salvação é individual. Nós fizemos o evangelismo, lutamos pela palavra, batalhamos, porque nós vivemos esta palavra, porque nós somos verdadeiros servos de Cristo. E estamos aqui para isso, mas eles não vivem. Aleluia. Cuidado com os cargos levantados pelos homens e não por Deus. Porque quando Deus escolhe, quando Deus transforma, quando Deus liberta, quando há uma conversão de verdade, tem que haver os frutos. E não esqueça que Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã. Ele te colocou hoje na frente do rádio para que você pudesse ouvir a sua palavra. Ele quer tocar na sua vida. Ele te dará força para seguir no verdadeiro caminho. Aleluia. Ele vai abrir os seus olhos para que você enxergue o que está acontecendo. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 23, no versículo 4, na continuação: cuidado com os falsos profetas. Cuidado. A Bíblia nos diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes são bem longas. Eles gostam de lugares de honras, nos banquetes, nos assentos mais importantes da sinagoga. Aleluia!
Eles gostam de serem saudados pela praça e de serem chamados de Rabi. Mas vocês não devem ser chamados de Rabi. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aleluia! E esse é um convite para viver o verdadeiro evangelho. Um convite para deixar os grupinhos que só querem aparecer e não fazem o que é correto. Cuidado com aqueles que atam fardos pesados nas suas costas e não movem um dedo para te ajudar. Fuja! E quantas pessoas que nós vimos e conversamos que acabaram saindo das suas igrejas porque não deixaram elas pregar a verdade, porque não deixaram elas passar o recado correto, ensinar a Bíblia. Quantas pessoas que eles acabaram afastando dos púlpitos porque elas pregaram contra o pecado, porque elas pregaram contra o mundo e elas acabaram sendo dispensadas, porque isso não agrada a multidão, porque isso afasta a multidão, porque falam a verdade. E a intenção da verdade é essa, é libertar, é curar. Mas os falsos profetas não aceitam isso. Eles querem agradar a carne. Só que o pecado te afasta de Deus. Nesse momento eu te digo, não tenha medo de punição de homens. Tenha medo da punição que vem de Deus. Leia o Evangelho. A palavra te libertará. E não esqueça que a palavra de Deus nos alerta, em Apocalipse 21, 27, que jamais entrará no céu qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro, aleluia. E quando você vê pastores, dirigentes, obreiros que se afastaram disso, apenas querem agradar as pessoas e não pregam mais a verdade, infelizmente, eles já se afastaram do caminho e estão pregando a porta larga, deixando introduzir o pecado dentro das igrejas. E isto é errado. Não há mais ensinamentos, e sim versículos aleatórios que te colocam medo. E a palavra que era para te libertar acaba te aprisionando em algo que não é bom. Cuidado, isso não vem de Deus. Não tenha medo, meus irmãos, desse tipo de pessoa. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 23, a partir do versículo 15. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, e no entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que de vós. Aleluia! Viajam o mundo inteiro para fazer um convertido e acabam tornando ele 2 vezes mais filho do inferno. E quantos hipócritas fazem isso, aleluia? São guias cegos, e a palavra o tempo todo diz para abrirmos os nossos olhos em relação a isso. Cuidado! E acabam levando as pessoas para o lado errado, guiando para um buraco. Cuidado, meus irmãos, porque o importante para eles era ouvir o metal, o salário, o dinheiro. O importante para eles não era a sua salvação. Preste bem atenção, aleluia. O Cristo que está em nós, ressuscitado, aquele que vive e que está nos verdadeiros cristãos, que tem no seu coração, está repreendendo isso da sua vida, aleluia. Está repreendendo isso neste dia em nome de Jesus. E nesse momento eu repreendo qualquer obra do mal, maligna. Aceite o verdadeiro evangelho, aceite Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E eu creio, meu Deus, que essa palavra vai te ajudar em nome de Jesus. Vai abrir os seus olhos em nome de Jesus. Deus quer habitar na sua vida, no seu santuário, aleluia. Cuidado com a hipocrisia, busque o verdadeiro caminho. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 2:22. A palavra de Deus nos diz: você diz que não se deve adulterar e adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Quantas vezes para te aproximar te abraçavam, te falavam do amor de Jesus e você dava tudo o que podia, colaborava, porque acreditava no que eles diziam. E muitos que acabam precisando e batem na porta, pedindo uma migalha, eles acabam mandando embora. Eles acabaram virando as costas para você. Cadê o amor de Jesus nessas pessoas? Por que eles fizeram de tudo para te agradar e te colocar ali
E quando você precisa realmente, quando você vê que está tudo errado, eles afastam você. Cuidado com a hipocrisia. Para encerrar a mensagem de hoje, aleluia, quem pode acompanhar em Provérbios 26, aleluia, eles adoram falar que são os vasos da obra, que são vasos que despejam bênçãos na vida das pessoas. Cuidado com a hipocrisia. Em Provérbios 26, a partir do versículo 23, a palavra de Deus nos diz: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Aleluia! No versículo 24, quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Aleluia! No versículo 25, embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Aleluia! No versículo 26, ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Glória a Deus. No versículo 27, quem faz uma cova, nela cairá. E se alguém enrola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Aleluia! A língua mentirosa odeia aquele a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Amém? Aleluia! Essa é a palavra que foi passada no dia de hoje. Que Deus toque em seus corações e traga a liberdade, a paz e a sua graça sobre a sua vida. Que o verdadeiro evangelho seja praticado. Aleluia! Que a verdadeira conversão chegue na sua vida, na sua casa, Senhor. Que Deus derrame suas bênçãos na vida de vocês, guiando vocês para o verdadeiro caminho e livrando vocês da hipocrisia, livrando do que é errado, afastando vocês de todo mal, para que vocês possam terminar com o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Leia a sua Bíblia. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Aleluia! Amém? Daqui a pouco eu estarei orando por você, com a oração da fé, crendo em nome de Jesus que Deus vai tocar na sua vida. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.